A pandemia mudou muito, muito, muito a nova forma de encarar o mercado de trabalho, né? O que você acredita que foram as principais mudanças desse contexto? Na verdade, existe uma doutrinação no mundo do trabalho, né? Não é só no Brasil, de que é o trabalho em volume, em quantidade de horas, né? E que a gente tem lá o momento do trabalho, o momento do lazer, e o momento do trabalho é trabalho, e muitas vezes o momento do lazer invadido pelo trabalho, e isso entendido como algo natural, como algo normal, né? Então as pessoas muitas vezes, não, primeiro o trabalho, antes de qualquer outra coisa o trabalho. Não tem tempo para lazer, ou não tem tempo para família, mas porque tem que cumprir o trabalho, até porque o trabalho vai pagar as contas, né? Exato. Então antes o pagamento das contas. Então tudo isso vem sendo colocado na cabeça de todos nós, né, Patrícia? A minha geração, com absoluta convicção, foi doutrinada nesse sentido. E o que aconteceu na pandemia é que a obrigatoriedade, né, de ficar em casa, de fazer o trabalho em home office, e a obrigatoriedade, em certo sentido, de você olhar mais para casa, olhar mais para as pessoas que estão à sua volta ali num ambiente familiar, fez com que se percebesse que aquele modelo era um modelo próprio de uma doutrinação, não necessariamente forçada, ou dirigida, ou pensada, estruturada. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o ponto é que aquilo acontecia e muita gente, eu não estou dizendo que todas as pessoas, é evidente, mas muitas pessoas, e me parece que a maioria, clara, percebeu que a vida pode ser diferente. Que você consegue trabalhar, mas consegue associar uma vida em família, uma vida num âmbito mais pessoal, né? Mais interessante, mais saudável. Eu gosto dessa palavra. Mais saudável, porque a impressão que dá é que a maneira como as coisas vinham vindo, continuam em bom sentido, mas vinham vindo no ambiente de trabalho, era o trabalhar para morrer, né? Você trabalha, trabalha, trabalha e de repente quando consegue aposentar já está com problemas de saúde importantes, né? Verdade. Ou trabalha, trabalha, trabalha e de repente quando pode curtir um pouquinho mais, vem uma limitação daqui ou dali, ou não pôde conviver com as pessoas mais importantes da sua vida, e aí parece que cria-se um buraco muito importante. E parece que as pessoas perceberam na pandemia, por esse relacionamento familiar mais próximo, que existe uma vida diferente, que você consegue associar trabalho e condições familiares, uma vida pessoal, cuidar de lazer, se cuidar com uma alimentação mais saudável, fazer exercício físico regular. E aí o que acontece? Numa volta ao presencial, numa volta ao regime anterior, as pessoas têm um choque, né? Tem um choque. Puxa vida, a vida pode ser de outro jeito e agora estão propondo uma volta ao modelo anterior que não me faz tanto sentido assim, né, quanto já fez. Então, parece um grande conflito de geração também, né? Mesmo dentro da nossa própria. Exato, Isso, exatamente. Né? Há 2 anos eu fiquei assim, agora tenho que voltar, exatamente. né? E aí você vê os mais jovens, evidente, que já tinham uma visão mais amadurecida, apesar de mais jovens, sobre essa associação de uma vida pessoal e no trabalho mais adequada, ou mais saudável, digamos assim, é difícil dizer o que é adequado, mas só que uma turma, e eu digo da minha geração, pessoas até um pouco mais velhas do que eu, e certamente as mais jovens também, com um senso crítico mais apurado com relação a associar o trabalho a uma vida pessoal que faça mais sentido. Então isso causa conflito, né, Patrícia? Num primeiro momento você fala, puxa vida, que ganho interessante. Mas é evidente que causa conflito, porque de repente o mercado de trabalho está te exigindo uma coisa e a sua cabeça, a sua mente, o seu coração está pedindo outra. E aí é um conflito natural, né? Marcela, onde que a gente formatou na nossa cabeça que o prazer não está ligado ao trabalho? É interessante isso, né? A gente tem uma coisa assim, né? E começam as frases fortes, quando você tem alguém que fazer, você não trabalha. Tudo parece que a gente não pode ter prazer no trabalho. Né? E pode, perfeitamente, né? Perfeitamente. Muito, aliás, né? Muito, muito, muito. Parece que prazer não é produtivo dentro do trabalho. Não sei, são conceitos que estão se mudando aí mesmo, né? É que existe muito esse conceito da responsabilidade em pagar as contas. A responsabilidade em cumprir etapas, né? Então, o menino, a menina, desde cedo na escola, né? Tem que sair do ensino fundamental, depois ir para o ensino médio. Olha, ensino médio, agora você tem a faculdade que você tem que cumprir ali. Depois da faculdade, agora sim, você tem o mercado de trabalho no primeiro momento. Então, está sempre tendo que cumprir meta. E agora você tem seus boletos, né? Tem esse outro lado também. Então, agora você tem seus boletos
para pagar e tem que ter responsabilidade porque tem que pagar tudo em dia. E aí tem uma sequência da promoção, né? Uma sequência da promoção que muitas vezes está associada a boletos mais de valor financeiro mais elevado. Então, o que a pessoa vai entendendo muitas vezes é que o trabalho é um meio de pagar boleto. O trabalho é um meio de satisfazer questões, exigências materiais, né, financeiras. Então, quando você associa o trabalho ao pagamento de contas, ao cumprimento de responsabilidade, aí você muitas vezes deixa um sonho, que também poderia ser realizado no ambiente de trabalho, para fazer um trabalho em função do pagamento de contas. Não estou dizendo que está errado o trabalho para pagar as contas, não é nada disso. Mas o ponto é que a gente muitas vezes se vê numa condição, e aí é cultural, né? Nós nos deixamos levar por isso, até porque a pressão é muito grande, de que o trabalho vai servir para a gente pagar contas, e antes isso do que qualquer outra coisa, antes a responsabilidade, né, com as questões financeiras, materiais, familiares. E aí você tem oportunidade de viver profissionalmente alguma coisa que faça mais sentido para você, mas fala, não, os riscos que isso impõe, não sei se eu vou ganhar tanto dinheiro, e aí esse prazer no trabalho acaba ficando para trás, né, por conta desse vínculo tão grande com a carreira que dê ou status. Não dá prazer, mas dá status. Né? Não dá prazer, mas dá dinheiro. Né? Não dá prazer, mas paga as contas. E aí o prazer no trabalho acaba ficando em planos inferiores. Marcelo, dentro dessa relação de trabalho, tudo é muito baseado pela sua hora do trabalho. Né? As relações trabalhistas são assim, quanto que vale a sua hora, e aí se determina até o que você vai ganhar no final do mês. Porém, nessa questão da hora, passou com a pandemia a ter horários flexíveis. E aí você está desmontando um sistema que é tudo baseado na sua hora de trabalho. Sim. Né? E não na produção do que você entrega ou não, é na hora de trabalho. Por isso que a gente se cobra muito sobre a carga horária, né? Tudo é a carga horária, são 44 horas semanais, e aí você tem, né, o comprimento, aí tem o cartão de ponto, e tudo isso. Nessa nova formatação que a gente vê cada vez mais grandes pesquisas serem realizadas por grandes multinacionais, dizendo que a maioria, quando se questionado sobre essa questão de carga horária, pensa em pedir demissão porque quer um horário flexível. E aí o horário flexível passou a ser uma grande pauta aí desse novo modelo. Como mensurar tudo isso, então? Né? Como se adequasse o que a gente muitas vezes ganha, né? Está baseado na carga horária, no horário, as leis trabalhistas são todas, depois o Leandro vai estar um pouquinho aqui para comentar um pouquinho isso também, mas e aí? Porque você já vai para a empresa pensando assim, eu tenho que ficar tanto tempo, então o meu salário é X, eu vou pedir tanto. Porque meu tempo vale a hora, né? É o que me vale. E aí? Essa é uma adaptação que precisa acontecer. Né? É uma adaptação, Patrícia, tanto dessa pessoa que presta o serviço, né? Que recebe por aquele trabalho, né? Ou por aquelas horas trabalhadas, mas pelo trabalho efetivamente, quanto pelas lideranças que remuneram. Porque o conflito, eu vou chamar de educação aqui, entre aspas, para ser remunerado em função das horas trabalhadas e também para remunerar em função das horas trabalhadas, essa doutrinação também, ela precisa ser revista, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que nós estamos vivendo um outro contexto. O que essa pessoa, vamos chamar de empregador ou empregadora, precisa é de que aquela ou aquele profissional preste bons serviços, né? E quem recebe aqueles serviços fique feliz por aquilo. Né? Que o serviço seja de boa qualidade, que seja no prazo adequado, né? Que permita com que quem receba esse serviço use aquilo de maneira adequada. Então, o que você precisa, na verdade, é de uma prestação de serviço, de um trabalho, de um produto que tenha qualidade, que seja sustentável, que atenda às necessidades e expectativas, que esteja alinhado, né, com o que as duas pessoas, as duas partes entendam como combinado e adequado. Agora, o ponto é, você medir isso em horas passa a ser cada vez mais difícil e talvez menos importante, ou muito menos importante. Porque o ponto é, precisa de realmente o indivíduo estar tantas horas naquele local para prestar um serviço? Ok, né? Para a produção de um programa ao vivo. Não tem jeito da pessoa estar em outro lugar que não aqui para esse programa acontecer. Ok, né? Precisa daquela quantidade de horas. Mas se você tem um processo de preparação do programa ou de qualquer outra atividade profissional que pode ser feita em outro lugar, que pode ser feita em horários
flexíveis e que a pessoa que faz esse trabalho consegue se organizar para fazer nos horários que mais lhe atenda e também atenda muito bem quem vai receber esse serviço, por que não? E aí você passa a remunerar em função do benefício que aquele trabalho gera, né? E não necessariamente por conta da quantidade de horas trabalhadas. Então, esse é um ponto que exige educação, muitas vezes. E claro que quem foi doutrinado tanto a pagar em função das horas trabalhadas, quanto a receber em função de horas trabalhadas, tem um conflito importante e também não tem manual para isso, né? Não tem manual. Não. Você vai falar assim, tem gente que me fala assim, Marcelo, quanto você cobra para ver quanto eu cobro? Quanto que cobram no mercado para eu saber quanto eu cobro. Então, assim, é uma referência? Claro que é uma referência, mas é a referência para você saber quanto cobra por um serviço, tirando a questão da carga horária, quer dizer, tem uma subjetividade importante. Então, é um desafio, mas a gente vai encaixando, né? Nessa questão do horário flexível, você acredita que seja melhor para quem? Para o empregador ou para o empregado? Eu penso que pode ser bom para as duas partes, né? A questão também é esse processo de reeducação, especialmente na minha visão, claro que de quem presta o serviço, mas desse empregador, é muito importante que essa pessoa reveja os próprios conceitos, porque tem uma questão muito própria das pessoas que lideram processos, empresas, equipes e donas de empresas, que elas olham muito para aquela carga horária trabalhada e olham muito para se o indivíduo está ali naquele momento na mesa dele fazendo atendimento. E muitas vezes, eu falo muito disso em sala de aula, em palestra, muitas vezes aquele indivíduo está na mesa dele, está com o computador aberto, de repente está mexendo alguma coisa, mas do ponto de vista do trabalho está fazendo muito pouco. Né? Ou por um cansaço, ou porque não tem nada para fazer de muito importante naquele momento, né? O que qualquer que seja, ou até por uma questão pessoal, um problema que o indivíduo não está conseguindo se concentrar. Então, o fato do indivíduo estar no computador dele, na mesa dele, dentro da empresa, naquele momento, não tem necessariamente nenhuma relação com produtividade, com eficiência, com trabalho bem prestado, bem feito. Então, essa pessoa responsável por essa equipe entender que uma coisa não está diretamente relacionada à outra. E aí vai entendendo o seguinte, começa a medir o trabalho em função das entregas, né? E não da carga horária trabalhada. Então você tem um objetivo para a sua equipe, um objetivo para a sua empresa, e aí você determina essas metas, determina prazo para cumprimento dessas metas, e você consegue avaliar com certa facilidade se a entrega está sendo feita ou não, se está acontecendo ou se não está acontecendo. Então, você vai perdendo essa referência. Eu vejo lideranças que têm que estar olhando o tempo todo. Eu já ouvi de uma liderança assim, a pessoa deve estar de pantufa em casa. Aí a minha pergunta é, e se estiver de pantufa em casa e fazendo excelente trabalho? O que muda, né? Não, o que é que muda isso? Então, parece que é uma raiva, uma insatisfação da pessoa, de repente, estar lá com a pantufa, ou o que quer que seja, ou com uma bermuda em casa, mas fazendo um trabalho belo, adequado, né? Entregas interessantes. Então, se a pantufa não muda a entrega, por que é que eu ficaria preocupado com isso? Então, é preciso uma mudança na maneira de enxergar, né, o trabalho, especialmente do ponto de vista da eficiência, da produtividade, e não pela carga horária trabalhada. A gente está muito citando pesquisas aqui, então tem mais um dado muito interessante, agora por tocar na flexibilidade, que é um outro ponto muito grande desse bate-papo, né? Uma pesquisa da consultoria Handset mostra que 81% dos brasileiros querem mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 81%, tá? Dá para ter sucesso, então, Jabbour, nessa perspectiva da carreira, mesmo não abrindo mão da vida pessoal? Sem dúvida, né, Patrícia? Até porque a gente tem que ver o que é sucesso, né? Exato. O que é para sucesso? Mim é uma coisa, para você é outra. Exatamente. O doutor Leandro é Exatamente. outra, para a Ju é outra. E é mesmo. Sem dúvida. E muitas vezes esse sucesso não está separado, esse sucesso para o indivíduo profissional, muitas vezes não está separado de um sucesso no âmbito pessoal. Né? Então o indivíduo gosta de fazer as suas corridas de rua e está lá focado em melhorar o tempo dele, ou de fazer um treinamento físico, né? De repente numa academia, ou ela está preocupada em fazer o esporte, agora o beach tênis. Então começa a se dedicar àquilo. Mas e a carreira profissional? Esse sucesso profissional, será que vai cobrir
muitas vezes, essa insatisfação de não poder fazer as coisas que gosta. A pessoa gosta de se dedicar à leitura, né, de determinados temas, às vezes até ligado à espiritualidade, religiosidade, e aí não consegue porque a quantidade de horas trabalhadas está muito importante. Então, o que é sucesso? Né? Ela trabalha muito, ganha dinheiro com aquele trabalho, mas percebe um ambiente familiar sendo deteriorado efetivamente, né? Perdendo qualidade. Então, conflitos que poderiam perfeitamente ser sanados ou ser resolvidos no início, no ambiente familiar, são piorados efetivamente por conta de não ter tempo para cuidar. Então, o que é sucesso? Então, esse conceito de sucesso, muitas vezes eu questiono os clientes para que seja refletido sobre esse assunto. Exato. Né? Porque, de repente, um sucesso profissional é ganhar dinheiro. Esse é um outro ponto também, viu, Patrícia, que eu procuro provocar bastante. Existe uma pressão muito grande, fala assim, mostra o bilionário, aí o Elon Musk compra o Twitter, e aí o outro investe dezenas de bilhões em mais alguma coisa. Você vê esses indivíduos com dezenas de bilhões são entendidos como pessoas de sucesso. E aí você vê muitas dessas pessoas com problemas psiquiátricos importantes, com problemas familiares importantes, sofrendo. Aliás, ninguém mostra o sofrimento dessas pessoas, né? Mas sofrem enormemente por uma série de coisas, pressões importantes, interesses de outras tantas pessoas prejudicando essas pessoas no âmbito pessoal, né, e mental. Então, assim, essa referência de que a pessoa, né, que está feliz, a pessoa que tem sucesso é aquela que ganha muito dinheiro. Eu trabalho com pessoas que ganham muito dinheiro e eu posso dizer o seguinte, que o dinheiro é uma parte. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos impacto tem na felicidade dela. Não, porque não é mais... Eu também conheço muitos bilionários que falam não é o dinheiro há muito tempo, né? É Exato. O game, é o poder, né? Marcelo, o quão os empresários, os talentos humanos, enfim, estão num momento realmente muito sensível de identificar quem realmente precisa se adequar a qual modelo de trabalho e também fazer com que isso não seja algo desestimulante, né? Que eu determino que sim, mas se eu também necessito estar híbrida e a empresa olha para mim e fala, não, você tem que estar presencial, pode virar uma bola de neve isso, né? E assim, essa questão, assim, a sua pergunta, ela é bem interessante do dia a dia, Patrícia, que é sobre essa questão da individualização, da possibilidade. E o doutor Leandro colocou... A gente compara, você fala, o fulano está ganhando tanto, o fulano está lá, ele está em casa. Está em casa, está lá com o filho, eu não estou com o meu, enfim. Exatamente. E aí, o doutor Leandro colocou de uma forma interessante, isso é possível, mas tem também uma questão de igualdade. Então, quer dizer, o quanto você abre assim, algumas possibilidades numa negociação individual e que depois, por alguma razão, você não consegue transferir para outras pessoas da equipe. Percebe? Então, assim, e tem um ponto, claro, do ponto de vista legal, né, que é muito interessante, jurídico. Agora, do ponto de vista emocional, também isso é altamente relevante, porque, de repente, pode ser que, do ponto de vista trabalhista, a coisa vá aí tomar proporções mais importantes ao longo dos anos. Mas, do ponto de vista emocional e, por consequência, da produtividade, às vezes é naquela semana, naquele mês, que o indivíduo começa a ter uma condição de insatisfação superior, porque ele se vê prejudicado quando comparado com um colega, que as condições dos colegas são superiores às dele, pelo menos, é assim que é feita a avaliação, e aí já vem uma insatisfação importante. Com insatisfação, existe uma correlação direta de insatisfação e desmotivação, né? E a produtividade que deve cair ao longo do tempo. Então, tem todo um detalhe do ponto de vista, evidente que jurídico super bem explicado pelo Dr. Leandro, e tem uma questão importantíssima emocional daquele momento que pode impactar o rendimento das pessoas quase que imediatamente. E aí, Jabu, para você nesse contexto, a questão que eu quero trazer se eu tenho essa proposta, muitas vezes ela é colocada e você não está muito bem preparado de reduzir a tua carga, e aí você fala, poxa vida, mas e aí como é que eu fico? É um bom momento de repente, começar a pôr em prática aqueles planos que a gente tinha deixado. De repente, eu quero fazer um curso de fotografia, eu quero ter uma renda, e aí, possível, vou atrelar, então, a minha renda ao que eu desejo.
é um modelo para se pensar. E aí é uma mudança também de mindset, né? Porque se a gente está muito tão agarrado muitas vezes àquele emprego, àquele momento, a gente pode ver nessa proposta uma oportunidade para eu colocar em prática, então, aquelas minhas vontades do prazer, né? Para de repente isso ser de repente a minha renda principal lá na frente, se possível, e tudo mais. Queria muito que você trouxesse isso para a gente sem dúvida. também. A sua pergunta, em bom sentido, ela traz a resposta. Porque talvez aquilo, né, que parece ser uma ameaça seja uma oportunidade. E, assim, muita gente viveu isso, né? Sem dúvida. Então, cara, você fala, pô, mas como eu vou ter, né, a questão da grana, enfim. Né? Exatamente. Né? E um ponto, Patrícia, é que assim, nós, né, seres humanos, cuidamos das coisas pela importância ou pela urgência. E na maioria das vezes, né, para a maioria das pessoas, o cuidado só vem quando as duas coisas se unem. É importante e é urgente. Fato. Então, a gestão da carreira ser feita pela importância e não pela urgência. Né? Aí você se programa e usa um momento como esse para se preparar para um futuro próximo. Faz o que precisa fazer, vive o presente. Né? Mas, certamente, com esse olhar para colher os frutos da vida que mais te interessa. Marcelo Jabbour, gratidão. Foi muito rico esse bate-papo, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigado, Patrícia. Uma alegria estar aqui sempre. Obrigada.